É uma das maiores ironias do nosso tempo. Vivemos uma cultura que diz aplaudir a mulher forte, a mulher que quebra tetos de vidro, a mulher que constrói seu próprio destino. O discurso dominante celebra a independência e o poder feminino. No entanto, uma das figuras femininas mais colossais e intransigentes do século XX, uma mulher que não apenas teorizou, mas viveu essa independência de forma absoluta, é convenientemente varrida para debaixo do tapete ou abertamente hostilizada precisamente pelo movimento que, em tese, deveria erguê-la como um estandarte. Falamos de Ayn Rand. Por que o movimento feminista majoritário, que tanto fala em empoderamento, parece ter um acordo tácito para ignorar ou distorcer a mulher que talvez mais personificou esse ideal? A resposta a essa pergunta não é apenas um detalhe histórico. Ela expõe a fratura ideológica, a contradição fundamental que reside no coração de grande parte do feminismo contemporâneo. Prepare-se para uma análise que vai além dos slogans, pois vamos desvendar por que a feminista, que as feministas ignoram, é a imagem espelhada do que elas afirmam desejar, mas sob uma ótica que a ideologia delas não pode suportar. Para entendermos a magnitude dessa contradição, é crucial saber quem foi essa mulher. Ayn Rand foi uma filósofa e romancista nascida na Rússia que testemunhou em primeira mão a ascensão do bolchevismo e a destruição do indivíduo em nome do coletivo. Ela escapou para os Estados Unidos, onde se tornou uma gigante intelectual. Autora de clássicos monumentais como A Nascente e A Revolta de Atlas, Rand fez mais do que escrever histórias. Ela desenvolveu um sistema filosófico completo e coeso, o objetivismo. Em um cenário acadêmico e literário esmagadoramente masculino, ela não pediu passagem. Ela abriu seu próprio caminho com a força de um intelecto afiado e uma convicção inabalável. Ela venceu não por concessões ou cotas, mas por mérito próprio, criando um legado que, até hoje, inspira milhões a pensar por si mesmos. O tema deste vídeo é, portanto, uma investigação dessa relação paradoxal e profundamente reveladora. Vamos explorar as razões pelas quais uma mulher que foi a própria encarnação da autossuficiência, do sucesso financeiro e da liberdade intelectual, não é apenas esquecida pelo panteão feminista, mas ativamente rejeitada. E por que isso é vitalmente importante? Porque esse caso expõe um choque de visões de mundo. De um lado, a crença na soberania do indivíduo. Do outro, a primazia da identidade de grupo. A história do não-caso entre Rand e o feminismo é uma lente de aumento sobre as contradições do discurso de empoderamento atual, nos forçando a perguntar o que realmente significa ser uma mulher livre e forte no século XXI. Para isso, precisamos primeiro diagnosticar o cenário atual. O movimento feminista majoritário, especialmente em suas vertentes mais influentes a partir da segunda metade do século XX, opera a partir de uma premissa central, a de que a sociedade é estruturada por um sistema de opressão patriarcal. Nessa visão, a experiência feminina é fundamentalmente definida por uma desvantagem coletiva. A identidade de uma mulher como membro de um grupo, mulheres, precede sua identidade como indivíduo. A linguagem é a da luta coletiva, da sororidade, como muralha contra uma opressão sistêmica e da necessidade de desconstruir normas e instituições consideradas perpetuadoras do poder masculino. A solução, invariavelmente, aponta para a ação coletiva e a intervenção política. Acredita-se que, para corrigir as injustiças históricas e presentes, são necessárias políticas de Estado, ações afirmativas e uma reeducação social que nivele o campo de jogo. Dentro dessa lógica, o sucesso individual de uma mulher, se não estiver atrelado a uma consciência de grupo e a uma crítica desse sistema, é frequentemente visto com ceticismo
ou até mesmo como uma validação da própria estrutura opressora. A heroína dessa narrativa é a ativista que luta pela causa coletiva. Agora, como a filosofia de Ayn Rand explicaria e responderia a este diagnóstico, de forma demolidora. Para Rand, o próprio conceito de consciência de grupo era o inimigo número 1 da verdadeira liberdade e da moralidade. Sua filosofia, o objetivismo, é uma defesa intransigente do indivíduo. Seus pilares são a razão como único meio de perceber a realidade, o auto-interesse racional, ou o amor próprio com consciência, como o mais alto propósito moral, e o indivíduo como um fim em si mesmo, nunca como um meio para os fins dos outros. Rand veria a noção de opressão sistêmica, como defendida pelo feminismo majoritário, como uma perigosa abstração, uma forma de misticismo social. Para ela, a opressão real e concreta não vinha de um patriarcado difuso, mas da iniciação de força física, principalmente perpetrada pelo Estado. O governo que só suga, que através de impostos, regulações e burocracias impede o indivíduo de produzir e viver em paz, era o verdadeiro parasita social. Nessa perspectiva, quando o movimento feminista clama por mais leis, mais programas governamentais e mais intervenção estatal para proteger as mulheres, ele está, ironicamente, alimentando o único agente de opressão real. Está pedindo mais poder para a máquina que atrasa tudo. Rand argumentaria que essa postura nasce de uma premissa profundamente insultuosa, a de que as mulheres são, de alguma forma, seres frágeis e incompetentes, incapazes de triunfar no mundo sem a tutela do Estado. Ela chamaria isso de a metafísica da cabeça mole. A ideia de que a realidade pode ser dobrada pela vontade coletiva ou por decretos governamentais. A rejeição ao vitimismo era central em seu pensamento. Para Rand, abraçar a identidade de vítima é o ato supremo de autodestruição espiritual. É renunciar à sua ferramenta mais poderosa, a mente. É declarar-se impotente e entregar a responsabilidade pela sua vida nas mãos de seus supostos opressores. Por isso, seu combate ao coletivismo era total, aplicando-se igualmente ao comunismo, ao fascismo ou a qualquer ideologia, incluindo o feminismo, que pregasse a submissão do indivíduo à tribo. Vamos criar um comparativo visual para que essa colisão de ideias fique perfeitamente clara. De um lado da tela, imagine a imagem que o feminismo majoritário promove. Uma marcha, um protesto, um mar de rostos unidos por uma causa comum, com cartazes que denunciam desigualdades e exigem ação política. A força reside na solidariedade, na identidade compartilhada de gênero. A narrativa é sobre nós contra o sistema. Do outro lado da tela, coloque as heroínas de Ayn Rand. Pense em Dagny Taggart, em A Revolta de Atlas. Ela comanda uma vasta rede ferroviária numa era de decadência e incompetência. Ela não forma um comitê de mulheres executivas para reclamar do machismo. Ela enfrenta homens e mulheres incompetentes com a mesma frieza racional. Seu padrão não é gênero, é competência. Sua lealdade não é à sororidade, é à razão e aos resultados. Ela não se vê como uma mulher num mundo de homens. Ela se vê como uma mente competente num mundo de mentes preguiçosas. Ela é o rebelde consciente, quem não abaixa a cabeça para a mediocridade, venha de onde vier. Agora pense em Dominique Francon de A Nascente. Uma mulher de beleza estonteante e inteligência ainda mais avassaladora que prefere destruir o que ama a vê-lo corrompido pela aceitação do público medíocre. Sua luta é interna, filosófica, contra a alma de segunda mão, contra a cultura que exalta o comum e pune o excepcional. Dominique é a personificação da independência espiritual. Ela não busca validação externa. Ela vive por seus próprios e rigorosos padrões. Dagny e Dominique são a materialização do que o feminismo diz buscar:
mulheres autossuficientes, poderosas, livres. A ironia cortante é que elas alcançam esse status justamente por rejeitarem a premissa central do feminismo, a de que a identidade de grupo é o que as define. Elas são o que são, não por serem mulheres, mas por serem indivíduos soberanos. A oposição de Rand ao feminismo como ideologia era, portanto, explícita e filosófica. Ela acreditava que o movimento, em sua forma moderna, havia se tornado um veículo para o ressentimento e a inveja. A mensagem subjacente, ela argumentava, não era "eu quero ser tão boa quanto os melhores", mas sim, os melhores não deveriam existir, para que eu não me sinta inadequada. Ela via o feminismo como um movimento coletivista que, ao focar em demandas por intervenção estatal, minava a liberdade individual em nome de uma suposta segurança coletiva. O choque é frontal. O feminismo majoritário foca na identidade de grupo e na correção de desigualdades de resultado. O objetivismo foca na identidade individual e na garantia de igualdade de direitos perante a lei, permitindo que os resultados sejam consequência do mérito de cada um. A reação de intelectuais feministas a essa afronta filosófica tem sido, em grande parte, uma combinação de silêncio estratégico e crítica superficial. É fundamental entender que essa reação não é apenas um capricho, mas uma resposta a uma incompatibilidade fundamental de premissas. Figuras como Simone de Beauvoir, um dos pilares do feminismo existencialista, forneceram a base para muitas das ideias que Rand rejeitava. Em O Segundo Sexo, Beauvoir argumenta que a mulher foi historicamente construída como o outro em relação ao homem, que é o sujeito. A libertação para Beauvoir passaria pelo reconhecimento dessa construção social e pela transcendência coletiva dessa condição. Para Rand, essa ideia seria absurda. Ninguém nasce como o outro. Cada indivíduo nasce como um eu, um sujeito soberano. A ideia de que a identidade de alguém é definida em relação a outro grupo é a própria essência do pensamento de segunda mão que ela desprezava. Assim, quando críticas feministas rotulam Rand de egoísta ou elitista, não é apenas um xingamento, é a expressão de um profundo desacordo filosófico. O egoísmo que Rand defende, viver por si mesmo, com responsabilidade, é exatamente o que a ética coletivista condena. O elitismo de que a acusam, a celebração do mérito e da excelência, é o oposto da busca por igualdade de resultados. A crítica, portanto, raramente se engaja com a lógica interna do objetivismo, preferindo atacá-la a partir de premissas que Rand rejeitou desde o início. Isso nos leva à nossa provocação final, a conclusão inevitável desta análise. O movimento feminista majoritário não ignora Ayn Rand por um lapso de memória ou por ela ser uma figura controversa. Ayn Rand é ignorada porque sua própria existência, sua vida e sua obra representam uma ameaça existencial à validade da ideologia feminista moderna. Ela é a prova viva de que a narrativa da vitimização coletiva não é uma verdade universal, mas uma escolha. Ela demonstrou que a maior barreira para uma mulher não é o patriarcado, mas a recusa em usar sua própria mente de forma independente e corajosa. Ela não precisou de um movimento para lhe dar poder. Ela gerou o seu próprio poder a partir de sua competência e de sua integridade filosófica. Talvez então Ayn Rand seja ignorada e rejeitada, não apesar de ser uma mulher extraordinariamente forte, mas precisamente por causa disso. Sua força não vinha da solidariedade de um grupo, mas da soberania de sua própria consciência. Ela não precisou do feminismo para ser livre, e essa é uma verdade inconveniente, quase insuportável, para uma ideologia cuja relevância depende da premissa de que nenhuma mulher pode ser verdadeiramente livre sem ele. Ela é o ideal que o feminismo afirma buscar,
mas que alcançou por um caminho que o feminismo proíbe, o caminho do indivíduo. Se esta análise te fez questionar, refletir e olhar além dos discursos prontos, então curta este vídeo, compartilhe com outras mentes independentes e, acima de tudo, deixe seu comentário. Queremos saber o que você pensa. A verdadeira força de uma mulher reside na sua identidade coletiva e na luta contra um sistema, ou na soberania de sua própria mente individual? A resposta a essa pergunta define tudo.